Olá, alunos da B31, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma. Professor Anderson de volta para conversar com vocês sobre as porcentagens na forma decimal. Então é o seguinte, a gente viu, né, como é que a gente faz para transformar um número na forma de fração. Simples, para transformar na forma decimal, na forma de porcentagem, a gente vai deixar essa fração por cento e vai escrever na forma por cento, ok? Então, deixando mais claro a partir de um exemplo. Olha só, aqui, duas casas, dois algarismos. O número que eu tenho aqui é o número 2, 002 é 2, né? Sobre 1, 2, 1, 2. 2 centésimos. O que é o porcento? Nada mais é do que dividido por 100. Então, aqui eu tenho 2 por 100. Se eu consigo sair daqui e chegar lá, eu também consigo sair de lá e chegar aqui, certo? Essas duas transformações são possíveis. Eu começo com um número decimal e chego numa porcentagem, eu saio numa porcentagem e chego num número decimal. Isso vai ser bem importante para a gente daqui a algumas aulas, tá? Ó, 57. 2 algarismos, certo? 1, 2. Então, eu vou ter por 100. 57 centésimos. É a mesma coisa que 57%. Para fins de cálculo, eu consigo usar 0,57 no lugar de 57%. 0,3. Esse só tem um algarismo aqui. Mas eu posso deixar ele com 2, não posso? O que eu faço? Coloco um 0. E aí eu vou ter 30 sobre 100. Porque aqui agora fiquei com 2. E 30 sobre 100, 30 centésimos, é a mesma coisa que 30%. Tá dando para enxergar direitinho como é que a gente faz isso? Para entender? Então, olha só. 1,43. Aqui tem 2. Então, eu vou ter 143 centésimos. É a mesma coisa que 143%. Sempre tem essa pergunta, né? Como é que pode uma coisa ser mais do que 100%? Quando a gente está pagando juros. Quando a gente está pagando a mais, a gente tem uma dívida e começa a pagar juros. Ao invés de a gente pagar dívida, a gente paga dívida mais alguma coisa. Aí não é mais 100%. Vocês devem ter escutado nesse ano de 2020 que as queimadas no Brasil cresceram 220%. O que significa isso? Tinha um número de queimadas. Aí teve isso mais o dobro, mais um pouquinho. Isso mais isso, o dobro disso e mais um pouquinho. Quer dizer, eu tive o mesmo número de queimadas, 100%, mais o mesmo número de queimadas, 200%, mais 2 pouquinhos. Em 2019 só queimou isso, essa quantidade. Em 2020 queimou toda essa quantidade. Isso significa 220%. A gente pode ter mais do que 100%, né? Depende do que a gente está lidando. Certo? 2,2 tem duas casas depois da vírgula? Não, então vou ajeitar. E aí eu botei aqui o meu próprio 220% que eu estava falando. 220%. Ok? As porcentagens, então, elas podem ser escritas e utilizadas em forma de decimal. 2% eu posso escrever assim e utilizar assim.
57%, eu posso escrever assim e utilizar assim. Reduzindo e simplificando operações, quando a gente se habitua, né, quando nos habituamos a calcular com números com vírgula. A gente vai aprender a calcular usando esses números decimais, esses números com vírgula. A gente vai aprender a trabalhar com eles e, aprendendo, a gente vai ver que é mais fácil trabalhar às vezes com um número decimal do que fazer aquele cálculo de porcentagem que a gente fazia, 57% de 300. Que aí multiplica e divide. Às vezes é mais fácil usar o número com vírgula. Tá? Deu para entender esse primeiro momento? Vamos dar um pause para copiar? Então vamos lá. Dá um pause aí, copia e eu já volto. Então vamos continuar aqui. Olha só. Se eu quiser, então, fazer o contrário do que eu estava fazendo, antes eu tinha número decimal e escrevia na forma de porcentagem. Se eu quiser fazer o contrário, ter a forma de porcentagem, por exemplo, 33%, e escrever na forma decimal, o que a gente vai fazer? Eu posso pensar 33% e pensar que são 33 centésimos. 0,33 décimos centésimos. Certo? Mas aqui é muito comum o pessoal se enrolar e ver uma coisa assim, ó, 218%, 218 centésimos. E aí fazer assim, ó, 0,218. Vamos relembrar? 0,218. Décimo. Centésimo. Milésimo. Se o 8 é milésimo, então nós temos aqui 218 milésimos. Não é centésimos. Então, eu fiz alguma coisa errada aqui. Isso aqui está errado. Olha o que acontece. 218 centésimos, ele é 2 inteiros e 18 centésimos. 2 inteiros, por quê? Porque 200 dividido por 18, 218 dividido por 100, desculpa. Olha só, dá 2 inteiros e sobra 18 centésimos. 2 inteiros e 18 centésimos. 2 inteiros e 18 centésimos. Mas a gente não vai fazer todo esse cálculo para se lembrar disso. A gente não vai fazer tudo isso aqui para se lembrar disso. A gente vai lembrar da maneira como a gente enxerga do outro lado. Ó, se é 100, quantos numerozinhos eu tenho que ter aqui depois da vírgula? Só esses dois. 2 numerozinhos. Se é 100, quantos numerozinhos eu tenho que ter depois da vírgula? Só esses 2. Ok? Então, se eu tiver 139%, eu vou ter 2 vai ser 1,39. Se eu tiver 40%,
eu vou ter 2, eu vou ter vírgula 40. Opa! Mas o que vai ter que aparecer aqui na frente? O 0. 0,40. Se eu tiver 5%, eu vou ter porcento 2. Ah, mas o que pode aparecer na frente que não vale nada? O que pode aparecer na frente que não vale nada é o 0. 0,05. Deu para entender como é que a gente faz essa transformação sem precisar fazer esse monte de conta? Porque se a gente for fazer esse monte de cálculo, olha só, 40%, eu ia ter que fazer 40 dividido por 100. Nem dá. Então é 0,40. Ok? Vamos evitar de ter que fazer esse monte de cálculo. Vamos entender. Se uma coisa funciona assim para esse lado, ela tem que funcionar assim para o outro lado também. Da mesma maneira. Funciona para um lado, também tem que funcionar para o outro. É uma igualdade. Se é igual para um lado, tem que ser igual para o outro. Se duas coisas são iguais, não importa se eu troco de lado, elas continuam sendo iguais. Se eu tenho uma operação que é igual para um lado, ela também tem que ser igual para o outro. Certo? Deu para entender isso aí? Vamos dar um pause então e copiar. Quando voltar, eu vou deixar uma atividadezinha só de fazer essas transformações, sem cálculo nenhum, só fazer as transformações. Espero por vocês. Então, pessoal, olha só. Nesse aqui, eu quero que vocês peguem esses números decimais, transformem em fração e escreva na forma de porcentagem. Bonitinho. Vai lá, como os primeiros exemplos. Transforma em fração e bota na forma de porcentagem. Lembrando que para ser porcentagem, eu tenho que estar nos centésimos. Né? Então, 4,1, 0,41, 0,1. Nesse aqui, transformar de porcentagem para decimal. Começando por aqui para chegar naquele tipo. Então, o 4%, como é que ele vai ficar? 0,4, 4,0, 0,04, como é que ele vai ficar? 19%, como é que ele vai ficar? O 55%, o 108, o 1221 e o 200. Ok? Só isso. Só fazer essas transformações. Certo? Terminou de fazer isso? Bate aquela fotinha, me manda, tá validado. A gente vai usar isso mais para frente, mas eu quero que a gente já comece a se habituar a trabalhar com essas questões, ok? Fico esperando por vocês, dá aquele pause para copiar. Não esquece de deixar espaço para fazer, né? Porque cada um deles vai precisar aí de 2 linhas, porque vocês vão usar as frações. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Pause.